Eu acho que todo mercado você tem que ser muito bom e você tem que ter um pouco de sorte. Isso que é a base da Simples Cannabis, né? A gente tem essa base de ser guiado pela medicina. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anitta Crepe, jornalista especializada em cannabis, e essa é a segunda temporada de Segredos do Ramo, uma série do Cannabis Hoje Pode, com entrevistas sobre empreendedorismo e negócios. Por aqui eu converso com os principais profissionais do ramo, a fim de conhecer os caminhos, as dores e as delícias de trabalhar com essa planta poderosa em uma indústria que cresce rápido, diante de um processo de legalização que já está rolando a todo vapor. A segunda temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de USA Hemp, Aleda, Simples Cannabis, Umora e Easy Labs. Essas são empresas que reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade para promover o crescimento do setor com informação e normalização do que um dia foi tabu. Gostou? Então fica aqui que eu já volto. Sabendo da importância de buscar continuamente mais evidências científicas sobre os seus produtos de cannabis, a Easy Labs formou parcerias estratégicas para o desenvolvimento de estudos clínicos dos seus produtos. Em parceria com a USP de Ribeirão Preto, a empresa está realizando um estudo clínico de fase 2, em que o objetivo é avaliar a segurança e a eficácia do tratamento oral com canabidiol administrado em pacientes com acidente vascular cerebral isquêmico nos primeiros 7 dias do início dos sintomas. Nesse estudo multicêntrico, serão incluídos 80 pacientes, divididos em 4 grupos de 20, que receberão placebo ou doses de CBD. Ao final, espera-se que seja possível estabelecer a dose mais adequada que possa melhorar a capacidade funcional dos pacientes. A Easy Labs, que é especializada no segmento de cannabis e tem o maior crescimento do setor nos últimos meses, foi a empresa escolhida para fornecer produtos de cannabis para o programa de distribuição no SUS de São Paulo. Além disso, ela comercializa seus produtos nas principais redes de farmácia de todo o país e promete dar cada vez mais acesso aos tratamentos de cannabis para o povo brasileiro. Para saber mais, acesse easylabsfarma.com.br. A cannabis, afinal, é para todo mundo ou não é? Bom, em tese, bem sabemos, deveria ser, mas ainda falta muito para isso. O meu convidado de hoje sabe disso e não à toa fundou uma das empresas mais bacanas do mercado, que dialoga com muitas outras e talvez por isso esteja presente no máximo possível de lugares, inclusive nas ruas, na vida real, o que é simplesmente um avanço sem igual. Acho que em última análise o meu convidado entrou no mercado para realmente simplificar a cannabis. André Bock, seja muito bem-vindo ao Cannabis Hoje Pode. Oi, Anitta. Obrigado, agradecer pelo todo o trabalho que você tem feito e agradecer o espaço aqui também. É sempre bacana a gente estar cada vez mais fazendo essa força aí para o mercado de cannabis, né? Explicando cada vez, tirando as dúvidas das pessoas. Obrigadão de você ter vindo aqui. Então, André, antes de mais nada, nossa pergunta praxe, o que você, criança, queria ser quando crescesse? Olha, isso é engraçado, porque eu sempre quis ser médico, né? Então, eu lembro que de criança eu colocava roupinha branca, né? Tipo, 7, 8 anos, e eu ia pro Incor, né? Que meu pai é diretor lá na operação, e eu ia com ele. E então, gostava de ficar com ele lá, enfim. Mas acabei não seguindo a área da medicina, eu acabei eu sou advogado, né, de formação, então isso aí foi uma coisa. E em casa também, da mesma forma, a minha irmã também fez direito e depois ela acabou fazendo psicologia. Então... Vocês voltaram para a área médica, né, de alguma maneira também. Você agora trabalhando com cannabis. Total. A base de tudo que a gente começou foi justamente estudando
tudo que o cannabis tem feito, né? De benefícios para a população como um todo, né? Então você olha muito Estados Unidos, muito Canadá, cada vez mais aí você tem o mercado crescendo e você vendo de fato da parte médica dando resultado. Então isso que é a base da Simples Cannabis, né? A gente tem essa base de ser guiado pela medicina. Massa. Aliás, eu quero começar justamente falando sobre a Simples Cannabis, né? O que é esse empreendimento, a que ele se propõe, o que ele oferece a quem está se tratando já com cannabis ou quem ainda pretende se tratar com cannabis medicinal. A Simples Cannabis, ela é a ideia de você nunca ter contato com cannabis, né? E você quer começar um tratamento à base de cannabis. Então, isso a gente consegue te assessorar em todos os sentidos. O que é um diferencial, de fato, é a medicina. Então, hoje, a gente tem médicos que são nossos parceiros, que fazem já tiveram mais de 1.000 atendimentos base de cannabis, né? Então, isso, de fato, você tem uma base clínica muito forte. E, de novo, a gente vai educando cada vez mais os médicos, né? Se você pegar todo tipo de documento que a gente manda, tanto para os nossos médicos, como a gente também mostra para os clientes, é tudo com base em estudo, né? Então, a gente não tem aquela coisa, não, a cannabis faz isso, Não, a gente está te falando com estudos fortes, né? Estudos publicados no JAMA, né? Entre outros veículos que são respeitados, né? No mercado médico, né? Então, a gente tem essa preocupação de fazer isso da melhor forma e diligente, tá? Porque a gente escutou muito isso, mas eu não tenho evidência, Não, a gente tem evidência, entendeu? Então isso é muito bom. Bueníssimo, mas aí assim, eu tô, sei lá, com uma dor nas costas e eu não sei o que tá acontecendo e alguma coisa me diz que a cannabis pode me ajudar. O que eu tenho que fazer? Eu vou vocês têm um espaço físico, mas vocês também, eu imagino que atendem online, então... Quais são as possibilidades, né? Eu posso ir tanto online quanto presencialmente, e aí o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar um médico que vai me analisar, tem médico para todas as especialidades, como é que é assim, mais detalhadamente? Detalhado, tá? A gente hoje tem basicamente 32 médicos parceiros, assim, que a gente fala que são médicos extremamente treinados, e você, na verdade, no momento que você entra no nosso site, você já consegue marcar a consulta, né? Então, a gente tem diversas especialidades, né? Então, por exemplo, você pode localizar a especialidade que te atende mais ou um generalista também, que é eventualmente alguma causa mais simples, né? Que você julga que, eventualmente, por exemplo, você está tendo distúrbio de sono, um pouco mais cansado, um pouco mais estressado, você acaba conseguindo aí ser atendido muito bem, né? Então, hoje você tem essa operação online, mas também você pode ir no nosso espaço físico, né? Então, isso é bem legal, né? Isso é engraçado, a gente já teve várias pessoas que param o carro lá na frente, desce e fala, olha que legal, pô, vou conhecer. A pessoa já entra numa consulta, ela já, eventualmente, se o médico entender que é o caso de fazer o começo de um tratamento, ela já faz o pedido dela e ela espera aguardar chegar o produto na casa dela, né? Isso por quê? Porque o espaço da Simples Cannabis está assim, direto na rua, não é que você entra num edifício e sobe tais andares, tá ali já na rua? Exato, a gente tá exatamente na frente de um hospital no HCOR, na Avenida Cidade Jardim, só que a gente fica em um espaço quase 600 metros quadrados, né? Uau. Ele fica na rua. A gente tem 14 vagas de carro na frente, então isso facilita muito e tem um logo... Para São Paulo, fundamental. Não, é demais. E assim, a gente fica bem no coração de São Paulo, né? A gente fica entre a Cidade Jardim, 9 de Julho, né? E Faria Lima. Então é bem naquele quadrilátero, né? Então isso, assim, deve passar em torno de 100, 150 carros por minuto ali. Então, a pessoa olhar ali vai estar escrito Simples Cannabis. De fato, é uma coisa que... Então, interessante isso, porque eu não tô em São Paulo e eu fico me perguntando, assim, como é que é a fachada? Tipo, vocês têm ali um Simples Cannabis e essa questão porque, de certa forma, é uma publicidade, né? Como é que foi, assim, tipo, descobrir se podia ou não colocar essa palavra cannabis ali pra todo mundo ver? Na verdade, a palavra cannabis é que a gente tem um preconceito, né?
Mas, assim, já tem até registros de mais de 6, 7 anos que foram registradas marcas, né, de cannabis. E a gente também fez o registro, a gente também fez a autorização para ter o logo, como uma empresa normal, né? É que a gente tem esse preconceito em povo colocar cannabis. Mas, de fato, assim, na sociedade você choca, né? Mas quando você já está trabalhando, né, no mercado e você entende os benefícios que a gente traz, assim, é uma loucura você pensar que você pode pensar que isso pode ser um problema. Claro. Na verdade, isso de fato é uma solução, né? Maravilhoso. E André, você lançou a Simples Cannabis no ano passado e causou um burburinho no setor, que eu lembro, né? Todo mundo queria saber quem é que estava por trás da Simples Cannabis, que veio revolucionando o mercado. Então, conta pra gente um pouco do seu background. Eu sei que você é advogado, né? Você falou aqui pra gente. E aí, enfim, qual era a sua especialidade? Como é que você trabalhava antes de chegar na cannabis? Eu trabalhei no mercado financeiro muito tempo, né? Eu peguei bem o boom dos IPOs, né, que tiveram no Brasil. Então, assim, eu tenho uma experiência muito forte de mercado, né? E depois eu saí, eu fui empreender. Eu tinha esse sonho de, na verdade, não... Porque na advocacia você é um acessório. Você ajuda as pessoas a construir algo. E, na verdade, eu queria construir algo. Eu queria fazer a diferença, né? Então, eu fui empreender. Eu tenho uma corretora até hoje. E eu fui empreender também... Corretora de quê? De imóvel? Não, corretora de seguros. De seguros. Seguros online focado para dentistas, né? Tá. Então, a gente tinha uma parceria com uma grande empresa aí, a Dental Kremer, enfim, lá atrás. Então, isso foi muito importante para nossa operação. Depois eu fui fazer operação de adquirência, né? Então, isso foi bem legal aí, que é as maquininhas de cartão, né? Teve um boom aqui também no Brasil desse assunto. Depois eu também fiz mineração de cripto, né? De Ethereum. Como é que é Enfim, isso? Então... Como é que é minerar cripto? Porque, né, a gente sabe que, sei lá, eu imagino que é um lugar cheio de computadores gastando muita energia. Exatamente isso. Na época era extremamente rentável, né? Teve um boom aí que você tinha uma tira assim muito boa, né, de remuneração, mas teve uma época que a remuneração por isso caiu muito. E a energia, de fato, é um custo que você tem que fazer a conta para ver se faz sentido. E aí não fazia mais. Aí, enfim, a gente parou a operação. Mas foi muito bom enquanto a gente ficou, né? Mas por que você só fazia com a Ethereum? É porque era um específico, focado nela. Mas você pode fazer em outras moedas, entendeu? Era o que mais remunerava, né? Acho que a médio prazo aí, acho que todo mundo estava fazendo Ethereum, que era o que dava mais receita. Pegando aqui um caminho também para falar, né, que agora com essa subida do Bitcoin, que tá ali no máximo histórico, né, queria saber se você tem envolvimento com essa coisa de cripto, se continua, se você tem ali seus Bitcoins também, se você tem alguma dica para quem? Assim, eu brinco muito, eu converso muito com meu pai sobre esse assunto, né? Eu falei para ele, olha, o Ethereum bateu $800, estava de graça. E na época eu falei, compra muito porque vale a pena. Ele comprou um pouco lá e tal, e agora estou batendo quase 4 mil e pouco. Assim, de fato, você vai ter 2, 3 moedas que vão ser importantes. Então, Bitcoin, Ethereum e eventualmente uma terceira. Porque você tem essa dificuldade, né? Você vai fazer um pagamento, por exemplo, de um cara na China, é um trâmite gigantesco, né? Enfim, Estados Unidos é mais fácil, Europa também, mas assim, um lugar muito longe, você tem dificuldades até hoje, né? Então, isso facilita que você tenha um dinheiro na hora, né? Então, se eu for com a minha carteira virtual e chegar na China e um cara aceita Ethereum, eu faço uma transferência na hora, o cara recebe, acabou. Sim. Entendeu? Agora, se eu precisar fazer uma transferência da minha conta do Brasil para a China, vai demorar minimamente uns 3, 4 dias, entendeu? E às vezes, eventualmente, você nem consegue enviar. Estados Unidos é 2 dias, onde está mais fácil. Então, assim, isso facilita o trânsito do dinheiro, de fato, entendeu? O que não pode assim, você teve 20 moedas, 30 moedas, isso aí não vai manter 3, 4 máximo. São as mais fortes, né? Exato. Você tá animado com essa subida do Bitcoin? Você acha que agora vai demorar para voltar pro inverno? Eu acho que isso vai, cada vez mais vai subir, viu? Isso, de fato, assim, eu tenho segurado bastante aí, tá bem legal a operação. Sempre bom. Então, eu não entendo muito, mas eu também tenho essa sensação de que a gente tá só no começo.
Mas, enfim, perfeito. ainda tô buscando informação. Gente, quem quiser aí pode escrever no cannabishoje@gmail.com. Me contem coisas que eu tô interessada nesse mundo. E André, voltando então, você também teve uma experiência com música, né? Como é que foi isso? Assim, você foi manager de alguém? Não, na verdade a gente fez um investimento junto com o Fernando Sorocaba, né, que é a FS, enfim, Uhum. e em um cantor que era ganhador do The Voice. Enfim, foi super bacana a experiência, mas é um mercado muito duro, é um mercado muito difícil. Aí eu tive essa experiência que você ter uma música que estoura faz assim quase 100% das vezes que um cara de fato ele estoura no mercado. A música, sabe? É uma Uhum. música que faz a grande virada de um grande cantor, porque esse nosso cantor era um cara espetacular. A voz dele era um nível absurdo, mas não vingava, entendeu? Então, de fato, não foi um projeto muito bom, assim, da base da parte financeira, né? Então, eu tenho um amigo também que é muito bom, ele é cantor e tal, tem uma voz espetacular, e ele é realmente muito talentoso e não vira. E eu, cara, Exato. o que acontece, né? Acho que falta ali o fator sorte. Assim, eu acho que todo mercado você tem que ser muito bom e você tem que ter um pouco de sorte. Mas ali não é somente isso, tá? Porque você tem que rodar suas músicas nas rádios. E Uhum. para rodar suas músicas na rádio, ou o cara gosta de você e toca, e a sua música é muito forte, todo mundo pede, então você fica famoso, ou você paga, né? E para Claro, o você famoso rodar jabá. uma música, o jabá, exato. Para você pagar uma música assim para rodar o Brasil inteiro, você gasta uns 2 milhões de reais, entendeu? Por 3 meses. Então, assim, quem tem essa capacidade financeira? A Claro. Lua Santana, né? Todos esses caras mais famosos no mercado, mas um cara que vai começar a operação, de fato, Tem que é contar com a muito duro. sorte. É. Exatamente. Ou você tem um talento de uma música absurda e as pessoas ficarem pedindo essa música. Então, assim, é um mercado bem duro, assim. Aí você pegou toda essa dureza que você viveu na música e falou: agora eu tô preparado pra entrar na outra dureza que é a cannabis, né? O que foi que te levou a ter essa vontade de empreender em cannabis? O que te chamou a atenção na terapia canabinoide? Olha, na verdade, sou um cara, eu sou exatamente o evento do que eu procuro. Eu tomava ansiolítico, né? Então, eu sou um cara muito ansioso, né? E eu tomava um ansiolítico, eu falava, eu não quero tomar esse ansiolítico pro resto da vida, porque isso, de fato, não deixa você bem, entendeu? Eu acho que, assim, o papel, né, por exemplo, de remédios muito duros, assim, são, de fato, super importantes, né? Então, assim, você tá, por exemplo, vou dar o exemplo do Rivotril. Rivotril, se você tomar durante um período de 3, 4 meses, eu acho um ótimo produto. Eu acho que, de fato, ele tem essa Ajuda a questão. salvar, né? Ajuda a salvar. Pô, você perdeu seu Resgatar. pai, sua mãe, você tá numa situação muito dura. Ele tem ele tem uma Um uso, particularidade né? dele, um Sim. uso muito importante, né? Mas, quando você fala que você está fazendo um uso contínuo de um produto desse, por exemplo, é muito duro. Você olha na bula, ele fala para você não usar continuamente. Então, isso é uma dificuldade. Sim. E eu era um caso desse. E eu falei, olha, vou parar. E eu comecei com cannabis. E assim, de fato, melhorou minha vida absurdamente, né? Minha parte cognitiva cada vez mais está melhor. Então, assim, isso eu vejo que eu quero ter um reflexo para todo mundo. Eu quero que todo mundo saiba disso. E eu não sabia. Eu sou um cara super antenado, tipo, leio muito. E eu não sabia dessas particularidades do cannabis, né? E ao mesmo tempo, há mais ou menos 3 anos, o meu pai começou um estudo justamente com a VerdMed, né? Eles Tá. começaram a programar um estudo deles. Quem que é seu pai? Meu pai é o Dimar Alcides Bock. Ele é um grande pesquisador, mas zero da parte canábica. Então, assim, esse é o primeiro projeto deles. Mas ele é considerado, acho que, os 10 mil principais pesquisadores do mundo pela Stanford. Então, é um cara, assim, que tem uma representatividade médica gigantesca. Ele na verdade, inclusive, é nosso guia, né? Ele, da parte médica, ele sempre vai direcionando a gente. Que E ótimo. a gente vai conversando. E cada vez mais ele também fica assustado da boa forma, né? Do que o mercado canábico está fazendo, né? Então, assim, ele começou um estudo faz 1 ano, mais ou menos, Com a VerdMed? com a VerdMed. E ele está fazendo lá no INCOR, junto com a USP.
Que Então, um massa. trabalho com relação à insuficiência cardíaca e à qualidade de vida, né? O uso de isolado. E eu acho que, assim, de fato, vai ser um grande estudo, assim, um estudo que vai ter muita força para dar a segurança para os médicos, né? Porque aí, puxando um pouco, você falou das dificuldades, né, da medicina, né, canábica, é que tanto o paciente como o médico não tem o conhecimento do que a gente faz, e quando ele passa essa barreira, você tem a questão da segurança, né? Então o médico fala, pô, mas quanto é seguro usar cannabis? Eu vou ficar loucão. Aí você explica tudo, né? Você fala, Uhum. meu, Não é bem isso, assim. não é bem assim. E assim, o médico pergunta isso, né? Eu tava voltando de uma viagem final do ano passado, eu encontrei um casal de médicos, super gente boa, assim, na fila, e a gente começou a conversar, eles estavam voltando do congresso, e aí eu contei o que eu fazia, enfim, eles, nossa, que legal, mas é legal isso, e os caras eram pessoas, tipo, que são super importantes aqui no Hospital das Clínicas, né? E eles não sabiam o que a gente faz é legal. Então, assim, quando você vê isso, você vê que existe uma falta de informação que a gente cada vez mais tem que trabalhar para isso, né? Totalmente. Então, é isso que a gente veio fazer, né? A gente está lançando um curso também para educar os médicos, porque, de fato, a gente faz alguns eventos no nosso local, né? Ali na Cidade de Jardim, focados em médicos, né? E muitos saem, assim, caras, assim, que tem um grande respeito dentro da área de medicina, só que muitos saem sem saber como prescrever, né? Sim. Então, eles não entendem o que é dose segura, né? Quando a gente brinca que a dose segura é total, né? Eles ficam, como assim? Não existe nenhuma morte registrada de cannabis, eles ficam chocados. Eles falam, como assim, né? Ainda tem muita desinformação, né? Realmente é muito Muito, importante muito. conversar com esses médicos e conta então um pouco do curso que vocês Na estão verdade, preparando. o nosso curso, o nosso foco aqui é a pessoa mesmo tirar todas as dúvidas dela, né? Então, o médico, ele sair já pronto para prescrever. A gente faz algumas demonstrações de casos clínicos, e isso dá uma segurança para o Sim. médico. E também a gente tem esse suporte de médicos dentro da nossa operação, né? Que ajudam e tiram todas as dúvidas, assim, meio que em tempo real dos médicos, né? Então, às vezes até o médico pode estar na frente do paciente, eventualmente perguntando de produto, né? Perguntando, nesse caso, o que a gente tem usado, enfim. Então, isso dá um suporte muito legal para o médico, né? Então, a gente tem visto aí que isso ajuda muito ele nessa prescrição dele, né? E aí, também falando um pouco da gente, a nossa ideia, na verdade, também, aí com relação não a paciente, né? Aí com relação a médico, é dar essa curadoria, né? Então, quando a gente pensa em marketplace, de fato, nossa ideia é ter todas as marcas dentro do nosso portfólio, mas também, e ao mesmo tempo, ajudar o médico a não ficar perdido, né? Então, por exemplo, se você pensar hoje, você tem facilmente 3, 4 mil produtos que você pode fazer a importação via 660, né? Então, assim, para um médico que vai começar, por que B ou C, por que D ou E, né? Então, a gente consegue dar esse suporte para o médico, né? Então, isso a gente vê que, de fato, ajuda muito no médico na prescrição. Boa. E a Simples Cannabis traz um conceito bastante novo dentro do setor, né? E que eu particularmente gosto muito, considero fundamental para a expansão da cannabis medicinal, que é justamente levar para o offline, né? Tirar o pessoal do online e criar um espaço físico para esse atendimento. Como é que você decidiu que o online, tudo bem, mas que nada se compara ao impacto do ao vivo? Anitta, isso é uma coisa muito engraçada. Eu não gosto de inventar regra, tá? Eu gosto de olhar o que deu certo. Então, hoje, Estados Unidos, as principais empresas que têm um valor de mercado reconhecido, empresas de fato, né? São empresas que têm um online muito forte, igual a gente tem. Então, nossa operação ela é 100% online. Tudo nuvem, tudo, enfim. A gente deixou tudo muito plug and play. Então, de fato, é uma empresa tecnológica. A gente entende a gente como tech. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem os espaços físicos para dar segurança na medicina. Por quê? Nos Estados Unidos, todas as empresas que são grandes têm vários locais físicos, justamente por causa dessa questão de segurança. Você comprar cannabis, que já é uma dificuldade, você fala, comprar
maconha online, assim, você já fica assustado, né? Será que é verdadeira? Será que não? E você fazendo isso, essa compra, e ainda online, esperando 20, às vezes 30 dias, dependendo se demorar muito pela Anvisa, você já acha que não é real, né? Quando você tem um local físico, a pessoa pode ir lá, ela conhece a gente, olha no olho, né? Vê o espaço, pô, toma um café com a gente, entendeu? Quer fazer o Anvisa, a gente ajuda lá no local, pô, a dificuldade cada vez mais, tem senhoras que nem sabem o que é a Anvisa. Aí entra num site do governo e pede a conta corrente para fazer o login. Pô, a partir desse momento a senhora já parou. Com certeza, Então, minha assim, avó, fico pensando na minha avó, não tem maneira dela fazer online. Muito melhor um exatamente. atendimento presencial. Não, e até assim, nós, né, se você pegar muitos jovens, nem tem acesso ao gov.br. Então, assim, às vezes ele mesmo tem essa dificuldade. Então, assim, a gente vem para tranquilizar, né? Então, falou, olha, o que a gente faz é legal, o que a gente faz dá diferença na vida das pessoas. Então, vem aqui com a gente que a gente ajuda vocês, né? E também, no espaço colado ao espaço da Simples Cannabis, a gente está fazendo a Simples Farma, né? A gente Que é vai no entrar na foco- Simples Farma. Exatamente, que é no Já foco já é da uma 327. super ideia. Então, isso assim, de fato, a gente veio para dar, eu brinco que é dar a segurança para o paciente e para o médico também. É isso, né? É o espaço de atendimento, é o online, é o curso para o médico, é a farmácia. Vocês estão. Por isso que eu falo que realmente a Simples oferece uma solução integrada para todo mundo que. All-in, né? É exatamente. isso. Massa, Exatamente. então é isso, gente. Vamos para uma pausa aqui rapidinha e já já a gente tá de volta. Eu sei que a Uma Hora você ouvinte já conhece, né? Mas eu volto a ela porque quando a gente fala de cannabis tem sempre muitas lentes pra explorar e muita coisa pra falar. Hoje eu vou contar pra vocês sobre a origem do nome dessa startup de cannabis medicinal. Umora vem de humor, e antigamente humor era um termo médico que indicava a saúde. Diziam que se os humores do corpo estivessem equilibrados, a pessoa estaria saudável. Vale lembrar que os líquidos e fluidos do corpo, como sangue, bile e fleuma, por exemplo, eram chamados de humores. Ou seja, a Umora tem a missão de equilibrar a saúde do corpo e trazer bem-estar por meio da cannabis medicinal. Gostou? Então siga @me.umora no Instagram. Oiê, minha gente! Voltamos para esse papo com o André Bock, da Simples Cannabis. Ele aqui dividindo com a gente todos os segredos de um negócio bem-sucedido dentro da cannabis. Então, André, voltando à sua experiência à frente dessa empresa, me conta, o paciente que chega na Simples vai poder escolher se o remédio dele será por uma empresa da 327, ou seja, um produto que ele compra na farmácia, ou ele também vai poder escolher entre os importados pela 660, né? Como é que se define isso? Como é que vocês montaram essa experiência? Bom, Anitta, como eu falei no começo, isso é uma decisão do médico, né? Então, ele que decide. A gente não participa em nenhum momento disso, tá? Isso é super importante falar, tá? Isso, muitos médicos ficam preocupados, né? Enfim. Então, num ponto que o paciente chega, ele pode fazer a consulta e o médico vai definir qual que é o caso dele, se é por uma 660 ou por 327. A gente pode atender eles nos dois casos, né? Então, hoje a gente tem a Simples Farma, que é 327. A gente já tem autorização para operar. A única questão que a gente está aguardando a licença da vigilância sanitária para a gente ter o nosso espaço naquele espaço. Mas a gente já existe a farmácia pronta. Então, isso é muito uma decisão do médico, né? Então, a gente não participa disso. Então, é difícil eu te falar como que eles fazem essa decisão. O que eu entendo é o seguinte, hoje um remédio da farmácia, você tem uma rapidez, né? Então, ainda mais aqui em São Paulo, que 35% do PIB está aqui em São Paulo, eventualmente o cara topa pagar um pouco mais caro, né? Um produto da Verde Med, por exemplo, que é um ótimo produto, e ele consegue, eventualmente, já levar o produto para casa, né? E já na 660 você tem outros tipos de produtos, né? Então, por exemplo, isso é muito legal. Então, às vezes você quer trabalhar com CBG, com CBN, às vezes Claro, com agame, uma enfim, coisa mais específica. outras formas, né? Então, e aí você tem que seguir para uma 660.
Mas assim, o médico consegue analisar cada caso a caso, né? Isso que é muito legal. E me conta então, né, agora da farmácia simples. Eu nunca tinha ouvido falar de farmácia de cannabis, né? Vai ter só medicamento de cannabis. A Simples Pharma, né? Ela vem com foco de ajudar a parte de logística, né? A gente brinca das farmacêuticas. Por quê? Hoje, se você, por exemplo, você quer comprar um produto X e você fala, tem na Drogasil, na Droga Raia, naquele range ali que a gente tá, né? Dá 30 farmácias. Aí o paciente tem que ficar entrando no site da própria farmacêutica para ver onde tá. É muito duro isso. A experiência do cliente é muito ruim, né? Então, o paciente já está na dúvida, se vai começar o tratamento canábico. Aí, não encontra o produto, chega na farmácia, não tem. Então, a gente veio para resolver isso. Então, hoje, você vai poder afirmar, por exemplo, em São Paulo, naquele local que exatamente a gente está no coração de São Paulo, ali a gente consegue atender basicamente todo mundo ali. Fala, olha, vai lá que na Simples Pharma tem o produto X. Então, isso vai facilitar muito a logística da própria farmacêutica, né? Então, em vez de ter 2 produtos aqui, 2 ali, 2 ali, 2 ali, ele vai ter os 2 somados todos lá dentro da nossa operação. Então, isso é muito bom tanto para a farmacêutica como para o Claro, paciente. né? Porque se o paciente chega e já não tem, porque os estoques é isso, né? São pequenos. E até disso que eu quero falar com você. Essa coisa da Simples Pharma, né? Que é uma... Realmente, eu nunca tinha ouvido falar de uma farmácia de medicamentos de cannabis. E eu fico imaginando assim, como é que é, né? Os medicamentos, eles ficam expostos? Como é que é o layout, assim, da Simples Pharma? Que ainda não tá inaugurado, não foi inaugurada, né? Sim, não. Mas, assim, Anitta, a gente tem que seguir a legislação, né? Então, hoje, qualquer produto que é produto à base de cannabis pela 327, ele respeita a questão de ser um produto controlado. E quando você tem um produto controlado, você tem que respeitar a questão da publicidade de um produto controlado. Nesse caso, esse produto não pode ficar à mostra. Então, ele fica lacrado e ele somente é mostrado para o cliente, no caso, quando ele vem com uma receita. Então, ele vindo com uma receita do tal produto, você retira e mostra. A questão, assim, não é uma farmácia muito legal de você se visitar, né? Mas, assim... até porque você não pode ver o produto. Mas é prática, então, né? Você vai lá e sabe que vai encontrar. Exatamente. Aqui, a gente veio com essa solução de tanto ajudar as farmacêuticas a, de fato, terem o produto lá e ser uma logística mais fácil e também com o paciente final, né? Então, porque é super comum o paciente final ir em alguma farmácia e não encontrar o produto que ele quer. Então, isso a gente veio para solucionar. Claro, é diferente, né, do que a gente está acostumado a buscar e a encontrar numa farmácia. E aí, assim, a Simples é um marketplace que conversa com praticamente todas as empresas do setor, né? Me corrija se eu estiver equivocada. Perfeito. Mas queria saber como é que você fez para estabelecer um primeiro contato para essas parcerias com tantas empresas que hoje atuam no cenário da cannabis no Brasil. A gente vai muito de mercado, né? Então, assim, muitos clientes já chegam com a receita com a gente, né? E se não é um parceiro que a gente ainda tem um relacionamento, a gente entra em contato e conversa e vê se faz sentido, enfim. Então, isso é super importante até para a gente cada vez mais conseguir atender um público final, né? Hoje a gente tem 1.800 produtos, né? Então, isso a gente atende diversas marcas, né? 30, 40 Todas, marcas. né? Seguramente as mais importantes. Exatamente. Então, isso facilita muito para o cliente final ele ter acesso ao produto dele, né? Então, assim, e além disso, né? E falando um pouco a gente não comentou nisso, eu acho que isso foi legal a gente falar, do pós-atendimento, né? O que a gente vê, tá? Hoje, cada vez mais, a gente tem essa experiência que um produto à base de cannabis é um produto que você tem uma particularidade de cada sistema endocannabinoide, né? Então, por exemplo, a minha dose não é igual à sua, né? Então, isso faz com que você tenha que ter um acompanhamento, às vezes, diário, né? Até de um tratamento. Então, hoje, a gente tem enfermeiros que ficam das 9 às 18, né? A gente tem o nosso WhatsApp do acolhimento, mas também a pessoa pode ir pessoalmente lá conversar com o nosso enfermeiro e, eventualmente,
se a pessoa quiser marcar até uma consulta com o nosso enfermeiro, ele consegue, né? E para tirar as dúvidas desse pós-tratamento, né? Então, pós-início do tratamento. Porque se você chega e fala, ó, toma 2 gotas e volta daqui 2, 3 meses na consulta com o médico, a chance de abandono de tratamento é muito alta, né? Então, isso faz com que a gente fidelize a pessoa no tratamento e não abandone, né? Porque a gente sabe que tem estudos que mostram que a melhoria, às vezes, vem 3 meses pós o início do tratamento, né? Então, assim, pra você ter uma segurança que está dando resultado, tem que ter esse acompanhamento aí diário. Esse é o pulo do gato, né? Assim, na minha opinião, né? Pelo que eu tenho visto aí nesses anos de cobertura jornalística de cannabis, é de que tem muita gente que solta o paciente, né? Que vai ali, dá o remédio, deixa ele, né? Nunca mais fala com ele. E aí esse paciente tem altas chances de virar um detrator da cannabis depois, porque ele não tá fazendo corretamente, ou tá desregulado em relação ao peso e à altura dele. E ele vai dizer, não, porque a cannabis é tudo mentira, não funciona e tal. Então, esse acompanhamento, realmente, para mim, é o pulo do gato. Eu queria saber como é que vocês se ligaram nisso, né? Porque vocês já começaram com isso, já, de repente, pelo background que você tem na medicina, ou foi uma resposta que vocês foram percebendo nos pacientes que chegavam até vocês? Então, a gente ficou mais preocupado exatamente de abandono de tratamento, né? Então, a gente falou, como a gente vai solucionar isso? E aí, de fato, você tem, por exemplo, no mercado, a taxa de recompra é 20%. Então, é uma taxa de recompra baixa, tá? E a nossa, eu não posso divulgar, mas ela é muito boa, né? Então, com isso, essa parte de ter esses enfermeiros auxiliando as pessoas na continuidade do tratamento, de fato, você tem um reflexo muito positivo. E é uma questão que a gente viu de mercado, né? Então, se você tem que fazer ajuste de doses de 2, 3 dias, às vezes semanalmente, você tem uma consulta daqui 3 meses e você eventualmente, por exemplo, tem pessoas que às vezes tomam muito CBN e elas acabam ficando meio drogue no dia seguinte. Imagina a pessoa assim, 3 meses até a consulta com o médico, entendeu? Então, a gente auxilia muito isso o médico, né? Ele fica extremamente feliz, né? Para ele não ter... Imagina o seguinte, a gente tem médicos aqui, parceiros nossos, que fazem 120 atendimentos no mês. Imagina se ele tiver fazendo ajuste de dose de todos os pacientes a cada dia. Imagina, somado todo mês, vira uma loucura, né? Então, a gente veio com essa solução, né? E é importante afirmar que a gente tem enfermeiros, porque muitas vezes a gente sabe que existem algumas empresas que já colocam, né, enfim, pessoas que não têm expertise de enfermeiro. E isso é muito ruim até para o tratamento. Justamente. Né? É aquela coisa não queremos mais detratores da cannabis, queremos fazer a coisa corretamente. Perfeito. E hoje você vê, por exemplo, o mercado americano, né, cada vez mais crescendo 10% ao ano, né? E 18% da população dos Estados Unidos usa cannabis. Você fala Canadá, 30%. Então, Brasil, mercado tão pequeno. Então, assim, nos próximos 10 anos aí a gente vai ter notícias muito boas aí do nosso mercado. Com certeza. E assim, hoje quem quiser, então, quem tá ouvindo a gente, fala, não, eu quero conhecer a Simples, eu quero passar com eles, quero começar meu tratamento. E essa pessoa não tá em São Paulo. Ela pode começar com vocês de qualquer lugar do Brasil? Como é que é? Perfeito. Ela pode entrar no www.simplescannabis.com.br e ali ela consegue, inclusive, ver a agenda dos médicos parceiros, ela consegue marcar a consulta, ela consegue ver o currículo, o background de cada um, né? Então, ela consegue começar um tratamento ali, né? E aí ela tem uma segurança que, de fato, ela está com médicos que entendem da parte canábica. E tanto os médicos também, tá? Os médicos, a gente, se o médico quiser começar um tratamento, né? Iniciar não somente um tratamento, mas iniciar um caminho para a educação, para começar tratamentos, a gente também faz todo o suporte. A gente tem um background aí gigantesco, a gente consegue auxiliar ele também nisso. E aí, com isso, a gente consegue cada vez mais acessar as pessoas e médicos
e dentro do tratamento de Massa, cannabis. você falou que um dos desafios é justamente esse, né? De ensinar os médicos, de pegar na mão deles e falar, ó, tá aqui, esse é o caminho da medicina endocannabinoide. Aliás, canabinoide. E aí eu queria saber se tem outros grandes desafios, assim, que você já se ligou nesse primeiro ano de vida da Simples, né? Quais são os principais desafios, as principais questões relacionadas, de repente, ao mercado, à regulação? Tem alguma coisa? Anitta, a gente, na verdade, tem mais de um ano aberto, tá? É que a loja, não, no caso, o espaço físico, a gente tem desde fevereiro do ano passado. Mas a operação online, a gente já tem quase 2 anos já, né? E a gente vê as dificuldades que todo mundo tem, né? Então, hoje você tem um problema que o Insta, ele não joga do seu Nem me lado, fale. né? Então, toda hora você tem algum problema, assim, é extremamente caro você captar um cliente online, porque é engraçado, você faz um post, por exemplo, uma pessoa famosa, a gente tem parcerias com alguns grandes embaixadores aí, e ele faz um post que não é cannabis e depois comenta de cannabis, a atração desse post, ela cai um décimo do outro, entendeu? Então, assim, todo mundo apanha do online, né? Então, assim, quem consegue vender online gasta muito no online. A gente faz um trabalho legal, mas a gente acredita muito mais nesse físico, nesse offline, né? E então, assim, eu vejo que essa é a grande dificuldade que tanto o Brasil, os Estados Unidos, todo mundo apanha do online. Aqui também, estamos apanhando, mas estamos indo, estamos seguindo. E André, me conta então dos planos futuros da Simples, não sei se você pode abrir alguma coisa com a gente, mas seria ótimo. O que vocês estão pretendendo, né, para 2024 e 2025, enfim, curto prazo aí. A gente, na verdade, quer cada vez mais acessar as pessoas fisicamente nos locais, né? Então, a gente já está olhando algumas outras cidades e um outro local também aqui em São Paulo, de abrir outros locais físicos, né? Então, isso, de fato, vai ser aí um grande ganho, até porque, de novo, todo mundo que começa, né, que a gente conhece, e ela começa o tratamento, de fato, isso muda a vida das pessoas. Só que as pessoas nem sabem o que a gente faz e não sabem também que é legal o que a gente faz. Então, essa é a dificuldade. Esse é o nosso trabalho. Então, assim, hoje até também de médico, se você pegar, por exemplo, você tem 3.000 médicos que prescrevem 660 que são relevantes. Isso é nada, Total. né? A gente tem quanto? 550 mil médicos? Pelo menos. Então, assim, quando você pensa nisso, isso que a gente não está nem abrindo dentista, né? Enfim, então, possivelmente, no universo curto, aí os veterinários também poderem prescrever. Então, assim, você tem um mercado aí que cada vez mais você tem que ajudar as pessoas a elas entenderem como elas podem fazer a diferença com o mercado, com produtos à base de cannabis. Eu brinco que, assim, você pode até, né, eventualmente, seguir uma linha, só que você consegue fazer um suporte com cannabis, né? Então, eventualmente, a gente teve até um grande amigo que teve um depoimento falando exatamente de um tio que tinha preconceito, que estava com câncer, que ia morrer, eles foram no hospital e eles começaram no hospital a dar tratamento de cannabis. Ele falou que o tio fazia um tratamento oncológico, mas ele teve uma melhora absurda que ele saiu até do hospital. Quando a gente escuta isso, me dá até calafrio, sabe? Porque você fala, de fato isso dá diferença na vida das pessoas. E é isso que a gente quer fazer a diferença. É isso, maravilha. Então é isso, gente, chegamos ao fim da entrevista, mas temos ainda os quadros, então quero convidar o André, bora para os quadros? Bora Lá. Primeiro, eu gostaria de ouvir, então, uma história de alguma coisa que não deu certo, né? Uma história de fracasso que te ensinou alguma coisa, ou que não, ou que simplesmente foi uma coisa muito triste, mas que você tá disposto a abrir aqui com a gente. Eu poderia falar essa questão aí do cantor, né? Enfim, quando eu trabalhei com ele, isso é uma coisa que me chocou muito, né? Que era um cara, como você falou, você também tem um grande amigo que tem uma voz absurda e não conseguiu emplacar. Então isso, de fato, aí até ganhador de The Voice não conseguiu emplacar. Então você imagina que
foi uma grande decepção. Mas o quê? aí. Você ficou, tipo, quanto tempo nessa... tentando? Que vocês ficaram, sei lá, no que vocês apostaram? O que não deu certo dentro disso? Eu diria que essa questão da parte de investimento, né? Então, pegou uma música, investiu, colocou nas rádios, tocou, mas não vingou, né? E ele ainda tá aí na vida artística ou também já desistiu? Não, ele tá, mas é coisa menor, né? Participa em show pequeno, né? Enfim, nada muito relevante. Boa. Então, André, agora o segundo quadro legalizou e agora? Então, o que acontece se hoje legalizar, se hoje se regulamentar de fato amplamente a cannabis no Brasil, o que muda na sua carreira? Nada, tá? Vou te falar que, assim, o que mudaria aqui seria a questão da facilidade de acesso de produtos, né? Então, isso, assim, eu brinco que até melhora meu business. Hoje, a grande dificuldade é a pessoa esperar, às vezes, na 660, de 12 a 30 dias, né? Dependendo da Anvisa. Tem, às vezes, a Anvisa para 3 semanas no produto. Então, vai mudar no sentido que vai ter a melhora da experiência do cliente final. Mas no nosso core business, a gente acredita muito na medicina. Então, com isso, a gente não vai ter uma mudança muito relevante. Tá, mas aí assim, por exemplo, você não pensa, de repente, em abrir uma marca sua que faça o plantio no Brasil? Você não tem nenhum plano assim... A nossa ideia, na verdade, é sempre ser retail. Até ser loja, né? Até pra gente não ter essa questão de tentar indicar o nosso produto, né? Então, assim, eu vou fazer uma curadoria, vou explicar, por exemplo, isso é muito legal. A gente faz visitações médicas, a gente conversa com o médico, a gente fala, olha, puta, esse produto aqui, ele fala, qual que é o mais barato do mercado? A gente fala X. Qual que é o que tem mais terpenos? Qual que tem dado mais resultado? Enfim, a gente consegue dar essa curadoria. Então, isso facilita muito a vida do médico. Quando você vai como sua marca, você vende seu peixe, né? E o médico fala, poxa, ele tá vendendo a marca dele mesmo, né? Você fica meio comprometido, né? No seu discurso. Tá, então a ideia aqui é sempre permanecer nessa posição de retail. Perfeito. A gente tem essa visão aqui. Massa. Então, André, pra concluir, a gente queria te pedir uma indicação de alguma coisa relacionada ao cannabis. Pode ser alguém pra seguir no LinkedIn, alguma conta do Instagram, algum livro, podcast, enfim, alguma coisa que você gostou e gostaria de sugerir, indicar. Eu acho que, assim, cada vez mais a gente deveria, assim, é difícil falar uma coisa específica, né? Eu acho que acompanhar esse estudo do meu pai quando eu sair, acho que vai ter uma relevância bem bacana. Eu acho também tentar seguir ele, porque ele tem um conhecimento, ele é zero comprometido no sentido mal, né? De você pensar que ele tem alguma relação com a indústria de cannabis. Não, ele é totalmente isento, isso é muito legal. Cada vez médicos que não têm essa relação com a indústria farma, isso é muito bom do aspecto da isenção e você ter um melhor direcionamento, né? Então você vê que essa pessoa não tem nenhum interesse, né? E eu acho que cada vez mais a gente acompanhar os estudos, né? Eu acho que isso que falta, né? Então, bate lá no JAMA, né? Que é um grande canal, e escreve lá cannabis. E vai lendo todos os estudos. Eu sei que tem um estudo legal de Harvard que eles estão fazendo daquela questão dos painkillers, né? Então, tirando as pessoas do painkillers, né? Que são doenças... É um remédio que, por exemplo, mata 300 pessoas por dia nos Estados Unidos e ninguém fala, né? É uma coisa chocante, né? E fala do cannabis. Então, assim, quando a gente está usando, né? Você tem uma instituição como Harvard fazendo um estudo que ele tira uma droga tão pesada e você acaba utilizando uma base de cannabis, se você tem um retorno positivo disso, que de fato já tem, você tem um ganho aí para a população absurda. Então, assim, esse deveria ser um trabalho que a gente deveria fazer aqui, né? Então, quem sabe a gente consegue emplacar um novo projeto. Massa. Então, conta pra mim um pouco mais. Esse estudo do seu pai vai até quando? Eu acredito que até o final do ano eles devem acabar o estudo, né? E depois, no ano seguinte, deve fazer as publicações, né? Então, é um estudo grande, relevante. São bastante pessoas, é um estudo caro, né?
Então, isso faz com que você tenha uma segurança aí para os nossos próximos médicos começarem a prescrever. Tá, então de novo, vou até anotar aqui o nome do seu pai para quem tiver aí com a caneta na mão. Edmar Alcides Bock. Pronto. Anotado aqui, vou ficar de olho também. Boa. E André, quero te agradecer a sua presença aqui, as explicações que você deu. Agradecer também pela ideia da Simples Cannabis, realmente trazer isso mais para perto da população, trabalhar no sentido da educação dos médicos e pacientes e da sociedade como um todo. Realmente é uma coisa louvável e que a cannabis no Brasil precisa disso cada vez mais. Então, muito obrigada e volte sempre. As nossas portas estão abertas. Obrigado, Anitta. Eu que agradeço o espaço, o tempo de vocês. É super bacana a gente ter esse bate-papo, né? Cada vez mais evoluir na medicina canábica. Então é isso, eu tava indo embora, mas não antes, obviamente, de pedir os contatos. Então, primeiro os contatos do André. Se as pessoas quiserem contactar com você, o lugar para isso é o LinkedIn ou alguma outra coisa. E depois, para quem quiser querendo encontrar a Simples Cannabis, como é que essa pessoa faz? O LinkedIn, eu acho que é a parte, se alguém quiser discutir algum projeto junto, a gente é super aberto, a gente faz isso quase todo dia, a gente tem reunião disso. Então, o LinkedIn é André Bock, é fácil, tá, para acessar. A Simples Cannabis, o www.simplescannabis.com.br, lá você consegue encontrar tudo, seja você médico ou paciente. Então, se quiser começar um tratamento, ali a gente tem os médicos parceiros, então facilita muito. E tem o @simplescannabis também, né? Então, isso facilita muito o acesso de todo mundo. Oba! Então é isso, gente. Todo mundo anotou aí bonitinho. Qualquer coisa, estamos aqui. Podem mandar mensagem pra gente também. Se tiver alguma dúvida, a gente encaminha pro André. E é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. Nos vemos em breve. Beijos! Graças a você que ficou com a gente até aqui, sinal de que curtiu o papo. Então, que tal compartilhar esse episódio nas suas redes e nos seus grupos de WhatsApp? Bora contar pra todo mundo que a indústria da cannabis já é uma realidade e avisar pra quem quiser participar dela que a hora é agora. Se quiser se comunicar comigo, é só escrever pra cannabishoje@gmail.com. O Cannabis Hoje Pode vai ao ar todas as terças-feiras, é apresentado por mim, Anitta Crepe, e é produzido pela Leopoldo Electrical Group. Beijos e até semana que vem!